Desculpe aí, esqueci de ligar o vídeo da transmissão do culto. Bom dia, prezados irmãos e irmãs. Bom dia, Deus. Hoje nós vamos falar sobre o papel e a finalidade do amor. O papel e a finalidade do amor. Será que se não existisse o amor, Deus seria Deus? Ou Deus seria Deus, mas Deus seria apreciável se não existisse o amor? Se não existisse o amor, certamente ninguém queria estar perto de Deus, ninguém gostaria de ter fé em Deus. Talvez todo mundo tivesse até medo, de Deus, se não fosse o amor. Mas todo mundo quer conhecer a Deus, todo mundo quer conviver com Deus, porque supõe que Deus tem amor, Porque supõe que Deus é um ser de amor. Se assim não fosse, com certeza ninguém teria interesse. Talvez até as pessoas estivessem buscando a Deus, ou até buscassem a Deus por outros motivos, obrigados, forçados. E Deus poderia ser um tipo de tirano, que ele impõe regras e você seria obrigado a obedecer certas regras impostas por Deus. Mas, no entanto, você busca, e as pessoas, a humanidade tem buscado a Deus, porque veio a supor que Deus possua amor. Então as pessoas livre e espontaneamente, elas procuram o conhecimento de Deus. E elas também procuram meios para conviver com Deus. E com certeza o dia mais agraciado, o dia mais feliz da vida de uma pessoa, e o estado de realização plena da vida de uma pessoa, vai ser o dia quando ela sentir que conquistou Deus, que está convivendo com Ele. Aliás, não é que está convivendo com Ele, é que Deus está convivendo com ela. No dia que a pessoa sente que Deus está convivendo com ela, que os acontecimentos da sua vida, todos estão sendo direcionados ou acompanhados por Deus, então essa pessoa entra num estado de paz, num estado de segurança, num estado de tranquilidade, e passa então a não ter mais medo e insegurança com relação ao amanhã, nem mesmo que esse amanhã signifique a morte. Porque você sabe que mesmo na sua morte, você será assistido por Deus, e você sabe que quando você passar desta vida para outra, também você estará seguro que será recebido por Deus no mundo da eternidade. E infelizmente nós sabemos que para algumas pessoas ainda é um tormento a possibilidade da existência de Deus. Porque para algumas pessoas a possibilidade da existência de Deus é um tormento. Elas prefeririam que Deus não existisse, ou que as pessoas nem tocassem nesse assunto a respeito dele. Porque os corações dos seres humanos, eles foram desviados, as mentes e os corações dos seres humanos, eles foram desviados no processo de educação da sua função original. Pois o coração e a mente humana, que são invisíveis, o coração é o mundo das emoções, o mundo dos sentimentos, e a mente é o mundo dos pensamentos, e das ideias. Esse mundo humano dos pensamentos e dos sentimentos, ele deveria se desenvolver no ser humano, já de acordo, em concordância com o mundo dos pensamentos e o mundo dos sentimentos de Deus, o Criador. Se nós conseguíssemos educar os nossos filhos desde criança, de uma forma que os sentimentos deles fossem se desenvolvendo em conformidade com o sentimento do Deus Criador,
e os seus pensamentos, as suas ideias fossem se desenvolvendo também de acordo, né, com as ideias e os pensamentos de Deus, o Criador, certamente, se isso fosse uma cultura e fizesse parte da educação cotidiana, com certeza não haveria na sociedade nenhuma pessoa com dificuldade de admitir a existência de Deus, e também não existiria nenhuma pessoa procurando meios de fugir da presença de Deus, né? Mas nós também temos um outro fator que dificulta a relação dos homens com Deus. É o histórico das tradições religiosas. As tradições religiosas, nem sempre ao longo da história, elas foram utilizadas para exaltar a natureza, a personalidade e a dignidade de Deus. Muitas vezes, religiões ao longo de toda a história foram utilizadas ou utilizaram-se das palavras ou dos conhecimentos poucos que tinham acerca de Deus, utilizaram esses conhecimentos para conquistar poder, para conquistar massas, às vezes para manipular pessoas apenas. Não para cumprir o propósito pelo qual elas foram criadas, que seria o que é o propósito de esclarecer sobre a natureza de Deus e fazer e ajudar os seres humanos a viverem em comunhão, né? Em comunhão com o Deus Criador, se desenvolverem desenvolverem sua natureza, seu comportamento, suas culturas em conformidade com a perspectiva de Deus. Bom, por que o amor veio a existir? Será que quando Deus ele começou a existir, será que Deus já começou a existir com amor? Será que a gente sabe que a natureza viva, né? A natureza viva, ela é permeada por diversas características. Por exemplo, todo mundo tem tristeza, não tem? Tem alguém que não tem tristeza? Todo mundo sente tristeza. Todo mundo sente alegria, não sente? Todo mundo sente alegria. Mas também todo mundo sente indignação, não sente? Todo mundo sente indignação. E será que é possível você não sentir indignação? Todo mundo sente indignação. Todo mundo se chateia, não se chateia? E todo mundo, às vezes até mesmo, quase que se revolta, né? E todo mundo, às vezes, se enfurece também. Tudo isso faz parte da natureza viva. A gente vê que não somente os seres humanos, mas os bichos, os animais também, de vez em quando eles manifestam alegria, de vez em quando eles manifestam chateação, aborrecimento, né? De vez em quando eles manifestam ira, né? Também. Mas existe uma natureza, né, que essa natureza deveria ser a natureza central de todos os seres. É a natureza, é a característica do amor, né? E qual é a função do amor? Por que Deus conservou em si esse traço de personalidade do amor? Ele poderia ter descartado, né, o amor, mas ele não descartou, pelo contrário, ele transformou o amor no centro da sua própria personalidade. Mesmo que Deus se aborreça, se chateie, isso não lhe modifica, porque ele tem o amor, a sua natureza central, inabalável. Se Deus ficar muito feliz demais, ele também controla com amor. Se Deus ficar irado, ele controla pelo amor. Se Deus se chatear, se ele se aborrecer, no final das contas, ele controla tudo, controla a si mesmo completamente pelo amor, né? Então, por que Deus cultivou essa natureza, ou este traço de personalidade em si, o amor? Será que foi propositalmente ou foi sem querer? Com certeza, Deus percebeu que ele precisava dessa característica para existir, para se perpetuar eternamente.
E qual é a função do amor? A função do amor é principalmente fazer crescer. Hoje o conceito de amor está pervertido na sociedade. As pessoas pensam que o amor é para quê? Elas pensam que o amor é para apenas sentir alegria. Então, os pais, eles pensam às vezes que o amor com os seus filhos é bajular os seus filhos, dar docinho, né? E às vezes o cônjuge também pensa, exige do outro, que o outro lhe ame. Então ele tem esse me ame significa o quê? Se for mulher, me dê flores, comemore meu aniversário, se lembre do meu aniversário, me traga um docinho de vez em quando, me faça um afago de vez em quando, me faça uma carícia. Né? Se for um homem, tem outras exigências também que faz. Então o conceito de amor na sociedade humana está pervertido, ou incompleto ou pervertido. A principal função do amor é fazer crescer. É fazer com que a criatura se projete. Porque se ela não crescer no meio do caos, imagine Deus, ele simplesmente, em um determinado momento, Deus dá conta da sua existência. E a existência de Deus estava onde? No meio de flores, de rosas, de um jardim florido, não. Quando Deus se deu conta da sua existência, o estado era completamente assustador, era completamente caótico. Não havia luz, não havia criação, não havia nada. Havia apenas trevas sobre a face do quê? Quem? Como é que está escrito na Bíblia? Haviam trevas sobre a face. Parece que tem gente que não está lendo a Bíblia. Não. Haviam trevas sobre a face do abismo. Eu aconselho que todo mundo lê a Bíblia. Haviam trevas sobre a face do abismo. Então, quando Deus se deparou com a sua própria existência, o estado de existência divina, da existência divina, era completamente caótico. E para que Deus então precisava se desenvolver, uma vez que ele deu conta da sua existência, ele percebeu que precisava se desenvolver no meio daquele estado caótico. E quando você se depara com o seu estado caótico, nós, no nosso caso, fazemos o quê? A gente entra em desespero e morre de depressão, não é? E dá cabo à própria vida, porque deparou-se com um estado caótico. No entanto, Deus também se deparou com esse estado caótico. Ele descobriu o quê? Ele descobriu que tinha que conseguir gostar, ele tinha que amar, tinha que gostar daquela realidade. Que ele tinha que aprender a conviver e gostar daquela realidade. Os seres humanos não se deram conta, não aprenderam com Deus como existir. Não aprenderam com Deus como viver. Se tivessem sido educados, se tivessem aprendido com Deus como viver, não haveria gente, né, querendo dar cabo da sua própria vida. Não haveria gente em desespero, gente em depressão, mas havia gente, todo mundo estaria procurando desenvolver o quê? O amor. Porque com o amor, você começa, o amor é uma natureza estranha, né, esquisita, que ele faz você gostar das coisas que parecem absurdas. Faz você gostar das coisas que até parecem estúpidas. Né? Já ouviram até uma expressão que diz que o amor é cego, né? Por que surgiu essa expressão que o amor é cego? Porque de repente você vê uma pessoa apaixonada por outra pessoa ridícula. Não é? É ou não é? Essa expressão deriva disso, né? Às vezes você vê uma pessoa casando com outra pessoa que você pensa, misericórdia de Deus. Não é a graça que a pessoa... Né?
E às vezes situações que uma pessoa, teve um caso que foi muito marcante aqui no Brasil, uma pessoa se apaixonou por um traficante, né, na cadeia e resolveu casar com ela, uma menina famosa de mídia. Né? Aquela expressão que o amor é cego. Assim o amor de uma mãe não é cego pelo seu filho? É cego. Se alguém apontar um defeito no filho, a mãe já cai de pau em cima. Não, meu filho não tem defeito, não. Né? O que é que você... E já arruma uma confusão. E a gente, por isso que você vê nas portas das cadeias, aí as mães tudo desesperadas, chorando, tirar os seus filhos das cadeias, porque para muitas delas, os filhos não são criminosos, não são bandidos, não fez aquelas coisas. Então, quando o amor ele se desenvolve dentro das pessoas, dentro de um ser vivo, esse ser vivo começa a gostar das coisas que são difíceis, começa a gostar até mesmo às vezes das tribulações. Você vê uma mãe cuidando do seu filho, às vezes corre um risco terrível, que seja no mundo humano, seja no mundo animal. Não é verdade? Aí vem um leão com o meu filhote, a mãe se mete na frente, né? E o leão come a mãe. Eu vi um vídeo assim essa semana. O leão devora a mãe e ela morre satisfeita porque o filho dela escapou. Não é assim? Então, o amor, ele serve principalmente para fazer você se desenvolver no meio do caos. Então, muitas pessoas estão se lamentando em suas vidas, sendo que elas não estão vivendo no meio do caos. Hoje a sociedade humana chegou numa condição que às vezes as pessoas, tem gente que tem tudo. Tem gente que tem casa boa, tem comida boa, tem assistência, tem tudo. Mesmo assim, vivem sofrendo, né? Insatisfeitas. E nós sabemos que chega no ponto que, há algum tempo atrás, eu ouvi falar que os lugares, os países mais desenvolvidos, onde tem mais, a vida mais abastada, o lugar que tem maior índice de suicídio de jovens. Acontece também que nós fomos criados errados. Nós recebemos uma educação religiosa também errada. Porque nos foi ensinado que nós não temos uma missão de aperfeiçoar a nós mesmos. Nós temos uma missão de ter fé em Deus. E se você tem fé em Deus e submeter a igreja, as regras da igreja, você vai ter o reino de Deus garantido. Quando você morrer, você vai entrar no reino de Deus. A gente não recebeu essa educação. Não, eu entrei na vida religiosa para poder desenvolver a minha capacidade de amar, para poder me ajustar, me adequar com Deus. Desenvolver o meu entendimento para me adequar com a perspectiva, com as perspectivas de Deus. E de forma que, quando eu tiver uma certa idade, um certo tempo, eu estarei sem divergência, né, com Deus. A minha natureza e a natureza de Deus não terão mais divergências. De forma que, quando eu passar para a eternidade, eu não serei uma figura estranha que diverge da natureza divina. E assim também, a nossa luta, né, para nos tornarmos semelhantes a uma pessoa, às vezes o cônjuge, nos tornarmos mais adequados nas relações entre os nossos cônjuges também. E o amor, então, ele tem essa função de fazer crescer, ele tem a função de endireitar o que está incorreto. Ele tem uma função de corrigir o que está incorreto.
Nós, no entanto, estamos vivendo num mundo onde as pessoas já não aceitam também a correção. Correção é vista como incômodo, às vezes é vista como agressão, às vezes é visto como ingerência, às vezes é visto como abuso, né, de autoridade, como perturbação. Essa é a realidade da sociedade atual. Todavia, nós não podemos, né, desistir, porque o amor, no final das contas, nós visualizamos assim, que o amor faz com que duas coisas se tornem uma. O nosso fundador disse que a função do amor é fazer com que duas coisas se tornem uma. Agora, antes do amor fazer duas coisas se tornar uma, ele tem que seguir certas regras, ele tem que ter uma atuação para fazer isso possível. E a atuação dele é justamente no sentido de eliminar divergências e fazer crescer. Ele elimina divergências e faz crescer. Porque quando você tem digamos, um parceiro sujeito, o parceiro sujeito original é Deus, né? Uma vez que Deus nasceu primeiro do que a gente, e ele já vem utilizando-se do amor há muito tempo, o que aconteceu com ele? Deus cresceu demais, não foi? Deus cresceu demais. Assim como uma mãe, né? Uma mãe, ela tem 30 anos de idade e nasceu o bebezinho, que era o parceiro sujeito, e o bebezinho, o parceiro objeto. A mãe tem 30 anos e o bebezinho tem só 5 dias, ou tem 1 mês de vida. Então a mãe, em amor, ela já está muito mais avançada em relação ao bebezinho. O bebezinho é uma figura completamente egoísta. Ele só pensa no quê? Ele só pensa em sugar o seio da mãe, ele não quer mais nada. Aí da mãe, se não tiver um seio cheio de leite, né? Ele vai chupando ali, né? Eu me lembro quando a minha esposa amamentava, o peito estava quase para arrancar a cabeça e ele não queria saber de nada. Vapo, se depender, ele comia com a cabeça do peito e tudo. Né? E eu vi a mãe, né? Dando mamar para o neném e a lágrima descendo, né? E o neném com aquele egoísmo brabo que não queria nem saber, né? Vapo, naquela ganância de mamar o leite, quase para arrancar a cabeça do peito da mãe. Mas a mãe está lá em cima em termos de amor, porque tem mais idade. Então, o que elas têm que fazer? Como a mãe está lá em cima, a mãe, os pais, né? Estão lá em cima, o que eles fazem? Eles têm que descer, né? Eles têm que descer para poder fazer uma base comum com os filhos, né? E aí você vê que a mãe não está nem se incomodando com o egoísmo do neném, com a ganância, com a guludice, né, do neném. Ela desce e forma uma base comum com o infelizinho do neném, ganancioso. E a sua missão, sua tarefa é ajudar, porque a sua principal tarefa é ajudar que aquele bebê não morra. Isso é qualquer mãe na natureza. A missão dela é ajudar, é fazer com que aquele bebê não morra tudo puxo. Nem que ela perca a cabeça do seio, né, dela, mas ela precisa fazer aquele neném sobreviver. E precisa fazer aquele neném crescer. Isso é a natureza do amor. Qualquer mãe na natureza desse jeito, qualquer bicho, é assim. E Deus, então, está nessa mesma condição, né? O que Deus fez? Deus, ele pega, quando vê a nossa situação tão pequenos, egoístas, Deus pega e desce, né? Deus pega e desce para conseguir, se esforçando num esforço tremendo, para fazer uma base comum com você. Porque o interesse desesperado dele, a natureza dele desesperada dele, é que você se desenvolva, que você não morra, que você cresça. Na expectativa de um dia, de preferência, que você se torne maior do que ele. Assim a mãe, né, qualquer mãe, ela vai sentir orgulho
que ela vai se sentir plenamente satisfeita, né? E vai sentir aquele sentimento de que cumpriu a sua missão. O pai, né, quando vê o filho crescido, bonitão, todo elegante, fica todo orgulhoso, né, valeu a pena ter sacrificado tanto, né, para dar comida para esse neném, né? Por ter comprado roupa, ter dado comida, ter levado para a escola, ter feito tudo, todo o esforço. Então, é desse jeito. Então, quando você consegue fazer o seu filho crescer, né, a mãe consegue fazer o filho crescer, o pai consegue contribuir o seu filho crescer, ele sente que cumpriu a sua obrigação. Ele sente que cumpriu a sua tarefa. Ou seja, quem sente é ele. Quem sente, na verdade, é o amor. O amor sente-se satisfeito. O amor cumpriu a sua tarefa. Então Deus mesmo descendo, né, fazendo todo o esforço para que os seres humanos cresçam e se coloquem como seus parceiros objetos, tem sido muito difícil para Deus, né? Porque o ser humano não cresce. Sabe aquele neném que mama, mas não passa de 1 quilo? Tem aquele neném, né, doente que não passa de 1 quilo. Tem que ficar no hospital constantemente. É como a situação dos homens pecadores. Mesmo que Deus desceu, fez de tudo, mas o ser humano não avança, não se desenvolve, não cresce, nunca chega próximo de se tornar, de transformar-se na imagem e semelhança de Deus. Significa que o amor em Deus é frustrado, né? Deus vive como que é frustrado com a condição dos seres humanos. E você fala, né, você propaga a palavra de Deus por aí, muitas pessoas assistem pelo Facebook, pelo YouTube, tudo, né? Muitas pessoas se beneficiam da palavra e realmente melhoram suas vidas com a palavra. Elas se tornam pessoas mais finas, mais educadas, mais elegantes. Elas se tornam pessoas mais amáveis, mais dóceis. Mas tem gente que é difícil, que vai passar a vida inteira ficando no peito da mãe, mas não cresce, não se desenvolve. E Deus, então, não pode se sentir satisfeito com isso. Porque o amor, a natureza do amor é exatamente esta: ver o crescimento e o aperfeiçoamento do seu objeto amado. O amor ele se concretiza quando ele vê a perfeição do seu objeto amado. Porque quando o seu objeto amado se aperfeiçoa, ele escolhe o quê? Eles formam uma base comum. Uma vez se forma a base comum, ele escolhe o quê? Interagir. Eles podem trocar, compartilhar a mesma existência. Eles podem compartilhar uma existência comum. Eles podem desfrutar da mesma alegria, mas se houver motivo para tristeza, eles também experimentarão a mesma tristeza. Se tiver que se aborrecer, ambos se aborrecerão juntos. Não é como nós, seres humanos, que um sente ali quando um comemora, o outro está no fundo da tristeza. Enquanto um sente raiva, o outro está sorrindo. E às vezes o que a gente chama de inveja, né? Quando um está bem, o outro fica com inveja, né? Não acontece? Um fica com inveja porque o outro está bem. Isto é a divergência. Uma vez que forma base comum em Deus, passam a compartilhar o mesmo sentimento, as mesmas tristezas, as mesmas alegrias, as mesmas expectativas. A expectativa de Deus é a sua expectativa. O interesse de Deus é o seu interesse. A alegria de Deus é a sua alegria. A preocupação de Deus é a sua preocupação. Então, nesse estado, nós estabelecemos, né, a base comum com Deus. E o relacionamento com Deus é fixo e constante.
o amor então cumpriu o seu propósito. É por isso que Deus, ele cultivou o amor. Porque ele percebeu que ele não poderia existir sozinho no meio do caos pela eternidade. Que ele teria que criar um segundo ele para compartilhar a sua existência. Deus se deu conta. A minha vida está muito caótica, né? Isso é muito caótico. O que vou fazer? Vou criar luz, né? Deus disse que eu vou criar luz. E como ele fez para criar luz? O mesmo que você faz quando está na escuridão, né? Pega duas pedras e começa a bater uma na outra, né? Estou brincando. Vai na tomada, liga a tomada. Mas não tinha tomada para ligar. Nem pedra para pegar uma na outra não tinha. Mas Deus arrumou um jeito. Muito difícil de criar luz. Qual foi o tamanho da luz que Deus criou? O tamanho da luz que Deus criou era tão pequena, mas tão pequena, que nem com o microscópio você consegue enxergar. Era tão pequena que nem com o microscópio você consegue enxergar. Mas o que ele fez com a luz, com essa luz tão pequena? Fez crescer. Fez crescer. E a gente, né, pensa assim, está tudo tão difícil. E mesmo se eu criasse a luz, seria tão pouca que não ia resolver o problema. Mas se você pensar que eu vou criar a luz tão pequena e vou fazê-la crescer, você já tem um motivo, né, a mais para conservar a sua existência. Isso aconteceu com Deus. Quando ele criou a luz, que era muito pouca, e ele então se propôs a fazer a luz crescer, ele encontrou mais um motivo para existir no meio da escuridão. Então, Deus, ele, com a luz, né, começou a enxergar a si próprio, e ele chegou a uma conclusão: terei que criar um parceiro, né? Não posso existir sozinho. Não vou existir sozinho, não vou sentir prazer, não vou sentir gosto pela vida sozinho a vida inteira. Então vou construir a minha imagem e semelhança. Vou construir um outro Deus, né, para compartilhar a minha existência. E Deus então se propôs a construir um outro Deus para compartilhar a sua existência. E qual foi esse outro Deus que Deus se propôs a construir para compartilhar a existência dele de igual para igual? A princípio foi Adão, né? A princípio foi Adão. Mas a ideia não era apenas Adão. Seria cada um de nós. Né? Por isso que a Bíblia diz: sois deuses. Sois deuses. Agora, para fazer um ser se transformar num Deus, o amor entra em cena. O amor começa a atuar. Mas já viu o que está acontecendo no mundo? Dona Terezinha, Dona Ivanildo, todo mundo que tem filho, qualquer pessoa na sociedade, eles sabem que você vai dar a sua vida, né, o seu leite para os seus filhos,
e até quase que eles vão engolir a metade do seu seio. Mas depois ele vai começar a reclamar, dizer que não recebia amor da mamãe, né? Que os pais vão se matar, dando sangue para os filhos, e eles vão sair lamentando na sociedade, acusando os pais que não davam amor para eles. Não é isso? Depois de você ter dado a sua carne, o seu sangue, ter vestido, ter alimentado, o amor ter operado em você para que eles crescessem, eles não vão sentir que não foram amados por você. O que isso significa? Isso significa um fenômeno, talvez um fenômeno dos últimos dias, que os seres humanos tiveram as suas ideias, seus pensamentos distorcidos com relação ao amor. Porque o amor é justamente fazer crescer. Justamente a função do amor é fazer conservar a vida e fazer crescer. Se você não fez o seu parceiro objeto crescer, você não investiu, não fez ele sobreviver, se você não fez ele crescer, aí sim você não teria amado. Por isso nós precisamos de uma reflexão e precisamos infiltrar um novo entendimento na sociedade, especialmente nos educadores. Porque antigamente nas escolas tinha aula de educação moral e cívica, que não ensina sobre o amor verdadeiro, né, a função do amor, mas ensinava sobre alguns valores éticos, morais, né, espirituais. E já ajudava em alguma coisa. E hoje nós estamos vivendo num tempo quando surge uma geração em extremo conflito, né, com seus progenitores. Né? Então, meus prezados irmãos, é necessário realmente um recomeço. A humanidade ela precisa passar por um recomeço. Este recomeço significa um recomeço na filosofia, é um recomeço na cultura, é um recomeço na arte, é um recomeço todo o sistema de pensamento dos seres humanos precisa recomeçar. E a educação também precisa de uma nova reestruturação. Para que a educação ela atinja o seu objetivo maior, que é transformar os seres humanos em pessoas mais parecidas com Deus. Pois a missão da educação, a missão de educar, é justamente, originalmente deveria ser, fazer o ser humano tornar-se igual ao seu padrão original. O padrão original nosso é Deus. Deus é o nosso padrão original. No entanto, se as pessoas não conhecem a Deus, qual é a referência tem? Nenhuma. Sem referências, o ser humano perde o norte e começa, fora do seu rumo, ser apoiado, ser suportado e incentivado pelas pessoas a caminhar fora da direção que deveriam caminhar. E de repente as pessoas começam a combater contra o próprio Deus, o próprio Criador. Então, meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, nós temos uma grande missão, um grande desafio, né, trazer o esclarecimento neste tempo. Jesus disse há 2 anos atrás, virá a hora em que vos falarei claramente acerca do Pai. E esta hora chegou, né? Eu não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei claramente acerca do Pai. Porque ele sabia, enquanto os seres humanos não souberem claramente acerca de Deus, eles não tomarão direção correta em suas vidas. Cada um está andando para uma direção e quase sempre para um precipício. Portanto, sempre foi muito urgente
que os seres humanos conhecessem claramente a natureza de Deus. E isso teria acontecido desde o princípio, se os nossos primeiros ancestrais não tivessem virado as costas para Deus, porque ninguém pode enxergar pelas costas. A gente só enxerga pela frente. Então, se você virar as costas para alguém, você nunca vai aprender sobre esse alguém, nunca vai conhecer a personalidade desse alguém. Então, quando os seres humanos viraram as costas para Deus, eles perderam todo o conhecimento sobre a natureza de Deus. E hoje, então, os que querem conhecer ficam tateando na escuridão, desesperados, né? Desesperados, para ver se aprende alguma coisa. E a nossa vida religiosa é isto, né? A sua vida religiosa é exatamente isto aí. Ou ela consiste, né, uma boa parte disso, de um desespero, né, seu, a busca incessante e insistente para conhecer Deus, o Criador. Conhecer e conviver com Ele. Eu já disse para uns crentes às vezes, sabe qual é o maior problema do crente? É que o crente não procura conhecer a Deus, ele procura conhecer a Bíblia. Ele passa a vida inteira dele estudando a Bíblia. Mas acontece que Deus não está dentro da Bíblia. Será que quem escreveu a Bíblia tinha outra Bíblia para se instruir? Não, Deus não está dentro dos escritos. Deus está aqui. Deus é onipresente. Então qualquer pessoa, se assim é, qualquer pessoa tem acesso a Deus. Mas precisa o quê? Buscar insistentemente. Meu Deus, eu preciso que o Senhor se revele para mim a todo custo. Eu não sairei daqui enquanto o Senhor não se revelar para mim. O Senhor não vai se manter oculto, né, na minha presença. Essa é a missão, né, da vida religiosa. Fazer com que Deus não seja oculto aos teus olhos. Né? Que a existência de Deus não seja uma incógnita para você. É uma realidade viva, e você conhece. Não trata-se de uma questão de fé, mas de uma questão de conhecimento. E este conhecimento serve para a sua vida no dia a dia. É este conhecimento que lhe alimenta, que lhe sustenta, que lhe fortalece, e é este conhecimento que lhe faz crescer. Juntamente com o amor. Por isso que tem uma mente e tem um coração. Né? O coração é aquele conjunto de sentimentos, e a mente é aquele conjunto de ideias e pensamentos que estão habitando aí no seu corpo neste exato momento. Neste exato momento, sua cabeça está cheia de pensamentos, cheia de ideias. E o seu coração está cheio de pensamentos, ou cheio de sentimentos. Mas nós aprendemos na nossa vida que qualquer pensamento é válido. Qualquer sentimento é válido. Então tem gente que fica cultivando qualquer espécie de sentimento e fica cultivando qualquer espécie de pensamento. Se você cultiva um pensamento que não é compatível com as ideias de Deus, significa que você não vai progredir. Se você cultiva um sentimento que não é compatível com o sentimento de Deus, significa que você não vai progredir. Porque o progresso, a referência para o progresso é Deus, o Criador. Mas o amor está atuando. O amor está atuando. Não é que o amor não está atuando.
Não é que a mamãe não está dando leite para o neném. A mãe está dando, mas o neném, se ele estiver doente, não vai crescer. Às vezes fica com diarreia. Não tem pessoas, né, que quando você ama muito, elas ficam com diarreia? Tem, não? Tem gente que quando é muito amada, fica com diarreia. O que é isso? O que é isso? Diarreia é vaidoso, né? Orgulhoso porque foi muito amado, fica todo cheio de cacuete, né? Não fica cheio de cacuete quando você dá amor demais com uma criança? Né? Já viu na rua aí aquela mamãe que paparica demais o filho? Ele não fica cheio de cacuete? E às vezes até vira, se for masculino, às vezes até fica afeminado, né? Então isso é um amor que provocou diarreia, comeu demais. Né? E muita gente está querendo esse amor que dá diarreia. Do que amor que faz crescer. Porque o amor que faz crescer, às vezes, vai dar uma chinelada na bunda, vai dar uma bronca, um puxão de orelha. Como antigamente se dava muito, a mãe pegava na orelha da gente, olha, um puxão de orelha daquele, a gente saía desconcertado. Mas na casa tinha um cipó, toda casa antigamente tinha, né, um cipó pendurado no canto da casa, não precisava nem bater, né, só a mãe dava uma olhadinha pro cipó, aí a gente já saía murcho. Era um amor que corrige, um amor que instrui, o amor que põe o rumo certo. Deus abençoe vocês, irmãos, que Deus consiga, o amor de Deus consiga fazer efeito, né, em nossas vidas, nossa mente, nosso coração, e consiga nos fazer crescer, para que crescidos nós possamos honrar a Deus, possamos crescidos glorificar a Deus, né? E crescidos nós possamos compartilhar dos mesmos pensamentos, das mesmas perspectivas, dos mesmos sentimentos de Deus, né? E possamos lutar pela mesma causa que Deus tem lutado desde que tomou conta da sua existência. Qual é a principal causa de Deus que tem lutado? Estabelecer parceiros, objeto do amor. Que Deus abençoe vocês ali também. Muito obrigado pela atenção. E compartilhe a mensagem para que possamos abranger toda a humanidade. Ajuda. Amém.